ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. Deu certo aí? Show de bola. Tu abaixa a música pra mim, Marcelo? Tá o quê? Não, mas não vai ficar aparecendo. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindos à nossa quarta aula do Panorama do Antigo Testamento. Na verdade, eu esperava menos gente, vocês vieram em peso, apesar do frio. Então, fico muito feliz aí de contar com a presença de vocês. Quero orar para a gente começar essa aula e vamos acelerar, que hoje tem bastante coisa. Pai querido, muito obrigado, Senhor. A gente te louva por esse dia, por essa noite. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque a gente pode ouvir a Tua Palavra, Senhor. A gente pode estudar a Tua Palavra e o Seu Espírito Santo que mora em nós vai aplicando a Tua Palavra na nossa vida e a gente vai sendo transformado. Deus, peço que nesse momento a gente consiga ouvir a Tua voz, Senhor, que a gente consiga ter os nossos olhos abertos e seja realmente um momento muito edificante para nós, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo esteja presente aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje a nossa quarta aula a gente vai falar do período do Êxodo. O período do Êxodo é aquele período em que o povo de Israel ele vai sair do Egito, ele está no Egito, ele vai sair do Egito e ele vai chegar à terra prometida, a terra de Canaã. Mas, antes da gente entrar, propriamente dito, nesse momento, eu preciso finalizar a aula passada. Por quê? Porque a gente estava na época dos patriarcas. Fazendo uma recapitulação para vocês, a gente viu a história de Abraão, a história de Isaac, a história de Jacó, a história de José. Só que tem um livro na Bíblia, que é o livro de Jó. Vocês conseguem acompanhar aí? Não sei se dá. Não, dá, com certeza. O livro de Jó, estima-se, entende-se, que ele foi escrito na mesma época do que os patriarcas. Então, enquanto estava Abraão vivendo e acontecendo e recebendo as promessas de Deus e tudo mais, Jó estava sofrendo em algum lugar ali perto da terra de Edom. Então eu tenho que passar rapidinho, porque a gente está dando uma olhada panorâmica no Antigo Testamento, então a gente não vai conseguir se aprofundar no livro de Jó, porque precisaria de muitas pregações e muito estudo, porque o livro de Jó é um livro muito precioso, muito denso, então a gente não vai estudar a fundo o livro de Jó, mas eu preciso passar porque nessa visão cronológica do Antigo Testamento, o livro de Jó ele se encontra nesse período dos patriarcas. Tá? Então o raio-x de Jó,
Eu não sei onde é que está a página de Jó. Mas o raio-x de Jó, vamos procurar aqui. É aqui na página... É antes de Salmos, na página 21. Na página 21 a gente encontra o raio-x de Jó. Depois na sua casa, vocês que são estudiosos, vocês que estão se dedicando ao estudo do panorama, podem dar uma lida, principalmente na parte do conteúdo do livro ali, podem estudar um pouquinho mais detalhado quem tiver interesse. Mas, vamos pontuar aqui, os prováveis autores do livro de Jó são o próprio Jó, Moisés, e aí entende-se que a revelação da história de Jó teria sido feita a Moisés pelo próprio Deus no Monte Sinai, e a gente vai ver esse episódio acontecendo hoje. Pessoas como o próprio Eliú, que aparece no final do livro de Jó, Salomão, que foi um dos reis de Israel, que a gente vai falar sobre ele mais para frente, ou Jeremias, que foi um dos principais profetas do Antigo Testamento. Por que a gente acha que a data da escrita é da época dos patriarcas? Porque Jó, ele não faz nenhuma menção ao povo de Israel. O Antigo Testamento, como vocês estão estudando, ele fala muito sobre o povo de Israel. Tudo tem a ver com Jerusalém, tudo tem a ver com a aliança de Abraão, Isaac e Jacó com Deus. E no livro de Jó não tem menção de Abraão, não tem menção de nada disso. E Jó, ele era o sacerdote da sua própria família, ele que fazia sacrifícios e tal. Então, por causa disso, a gente entende que Jó, ele não conhecia Abraão, ele não era não era descendente de Abraão, tá? Então, é época patriarcal. Personagens ilustres, tem Deus, tem o diabo, né? Satanás é um personagem principal no livro de Jó. Ele faz Bildade e Zofar, que são os amigos de Jó, aqueles amigos da onça, né? E Eliú. Claro que só quando você ler o livro de Jó, que está longe de chegar ainda, mesmo os que estão lendo todos os dias, você vai conseguir entender melhor o que a gente vai conversar aqui. Mas vocês têm uma noção, assim, que o livro de Jó fala sobre o sofrimento da pessoa piedosa, né? Por que nós sofremos? Jó é um cara que é considerado íntegro, não existe nenhuma pessoa tão íntegra como ele na face da terra, mas Satanás chega para Deus e faz um desafio para Deus. Fala assim, ele só te ama porque você enriqueceu ele, porque você dá tudo para ele de mão beijada. E aí Deus fala assim, não, faz então o que tu quiser com Jó, só poupe a vida dele. E aí começam as tragédias na vida de Jó, ele perde tudo, perde todos os bens, perde os filhos. E aí todo o livro de Jó é esse debate de Jó com os seus amigos que tentam convencê-lo de que ele está sofrendo porque ele está em pecado, e Jó se defendendo, falando, não é por isso que eu estou sofrendo. E ele discute com Deus, ele discute com os amigos, enfim, é um livro muito, muito profundo, né? Esse texto aqui, esse resumo, na verdade, às vezes ele até complica mais, né? Porque ele é bem complicado, bem complexo, né? Mas diz assim, a soberania inescrutável de Deus em seu lidar com suas criaturas é vindicada mediante o ciclo de prosperidade, Jó era rico, bem-sucedido, sofrimento, ele perde tudo, e recuperação na vida de Jó. Quando este é levado do ceticismo e justificação de si mesmo, então ele, eu não pequei, eu não fiz nada de errado, para uma atitude humilde de fé, onde ele reconhece, então Deus fala com Jó, e aí, enfim, só lendo mesmo para ver o valor desse livro, tá? Alguns temas, vou passar rapidinho. Jó é uma literatura poética, né? A literatura é de poesia dramática. O que isso significa? Que os versos que são escritos em Jó, eles não devem ser entendidos como o que realmente aconteceu literalmente, todas as frases e tal. Porém, então é uma poesia dramática. Porém, a história é uma história real. E a gente vê isso no próprio livro de Ezequiel. Isso é interessante da Bíblia, tá? Se você vai lendo com atenção, os próprios livros, eles citam uns aos outros, né? E aí isso aí fica até mais fácil de, aqui, ó, esse livro que é mais antigo, mas aconteceu mesmo, porque esse livro aqui, dessa pessoa que ninguém questiona que existiu e que foi um profeta, já falava sobre ele. E Ezequiel, é muito interessante essa passagem de Ezequiel 14, 20, que Deus fala assim, tá falando com o povo de Israel tá rebelde, não sei o quê, e Deus fala assim, olha, eu vou trazer castigo sobre Israel, e nem se tivesse Jó, nem Noé,
e nem Daniel eu pouparia a cidade por causa deles, né? Eles seriam poupados, mas ninguém mais seria poupado. Então, é um texto interessante assim que diz que cada um é responsável pelos seus próprios pecados, né? Mas ele cita Jó como uma história real, isso é importante. O livro traz essa temática de por que sofremos. E os amigos de Jó, eles trazem essa ideia, você sofre porque você pecou. E a gente traz um pouco disso na nossa vida, né? É meio que uma causa e consequência que a gente aceita muito bem como seres humanos, né? Eu acho que eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada, né? E os amigos de Jó reforçam isso. Você está sofrendo porque você está em pecado. Você tem que admitir que está em pecado, aí você vai parar de sofrer. Aí você vai prosperar. No final, chega um quarto amigo de Jó, que é o Eliú, que ele fala mais corretamente. Ele se aproxima mais da verdade. E ele diz que Deus também usa o sofrimento para purificar e deixar ainda mais justo o cristão. E é isso que a gente acredita, né? Quem precisa de inimigos, né? Porque enquanto Jó tenta entender o motivo do seu sofrimento, os seus amigos vão dar conselhos, só que são horríveis, acusam ele de ser perverso, de ser mau, fala que os filhos dele morreram porque pecaram, eles esmagam. E isso a gente vê muito no ambiente cristão, a gente vê muito isso. Pessoas que querem ajudar, são cheias de boa intenção, até usam a palavra, mas não têm um conhecimento real do que está acontecendo e acabam destruindo o irmão, ao invés de levá-lo para mais perto do conhecimento de Deus, tá? Os conselhos dos seus amigos misturam verdades com enganos, é isso que eu comentei, né? Em meio ao debate e ao sofrimento, Jó acaba questionando até o próprio Deus. Ele fala que Deus não é justo e tal, e se justifica além do razoável. No final, Deus mostra, através de, enfim, um discurso muito maravilhoso, de que Deus vai fazendo perguntas para Jó. Onde você estava quando foi estendido o céu? Ele vai fazendo várias perguntas que mostram que Jó é humano, é pecador, é fraco, mas Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da vida de Jó. E essa é uma das lições mais importantes desse livro, que Deus está no controle, né? No final, Jó é aperfeiçoado porque ele fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Então ele é aperfeiçoado pelo sofrimento, acaba resultando em uma maior intimidade com Deus. E ele é abençoado, enfim, ele ganha 2 vezes o que ele perdeu e tal. Beleza, livro de Jó fecha parênteses, tá? Eu tinha que passar por isso, senão a gente nunca mais ia ter uma aula para falar do livro de Jó. A gente vai entrar no período do Êxodo, que eu comentei com vocês, que é essa trajetória do povo de Israel até a Terra Prometida. E são 4 livros, né? Hoje é bastante informação, é bastante conteúdo. Hoje a gente vai falar do livro de Êxodo, do livro de Levítico, do livro de Números e do livro de Deuteronômio. Então, esses são os últimos 4 livros do Pentateuco, que é Gênesis e esses 4. Eles formam a lei de Moisés, a lei, né? Como os judeus conhecem até hoje, eles falam a lei de Moisés, a Torá, o Pentateuco, são esses 4 livros, tá? Beleza, recapitulando onde é que a gente está. A gente viu sobre Abraão, recebeu a promessa. Teve um filho, Isaac. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó recebe o nome de Israel, tem 12 filhos. Um deles é José. José é enviado ao Egito como escravo. Só que Deus abençoa José de uma forma que ele se torna o governador do Egito. E ele, por isso, consegue salvar toda a nação de Israel, que eram aproximadamente 60 pessoas naquela época. Todos vão morar no Egito. E a gente termina o livro de Gênesis, que foi a última aula. A gente termina nessa situação. Está lá o povo de Israel, as 60 pessoas, morando na terra de Gozen, é o nome da terra lá, que é uma terra que fazia parte do Egito, até que Jacó morre, José morre, e aí a gente entra no livro de Êxodo, que morreu já todo mundo. Morreu todos os 12 filhos de Israel, morreu o próprio Israel, morreu José e tudo mais, só que a família deles, que é o povo de Israel, começa a se multiplicar, né? Eles começam a ter filho, e a gente começa Êxodo desse jeito. Vou abrir para vocês aqui, em Êxodo, aqui ó, Êxodo 1,
7 diz assim, 1:6 diz assim: ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então essa é a situação que aconteceu. O povo de Israel foi abençoado como Deus já prometia que seria, né? E aí eles se tornam um povo enorme. Esses 4 livros eles vão falar sobre a liberdade do povo, vão falar sobre a aliança do povo com Deus e, por fim, vai falar sobre a rebeldia desse povo de Israel frente a Deus, tá? Raio-X do Êxodo, quero passar rapidinho aqui com vocês também. O autor é Moisés, ele foi escrito na península do Sinai, ou seja, no Monte Sinai, ali junto com Gênesis, ele escreveu esse livro de Êxodo. Na data da escrita foi 1450 a.C., parecido com o livro de Gênesis. Personagens ilustres: Moisés, Arão, Miriam e Faraó. E aí a fonte já é testemunha ocular, né? Quem escreve é Moisés porque ele viu todas essas coisas acontecerem, tá? O texto-chave é Gênesis 19, de 4 a 6. Gênesis não, tá errado aqui. É Êxodo. Êxodo 19, de 4 a 6. E a frase filosófica aqui quase. A preservação do relacionamento entre Yahvé, que é o nome de Deus, a gente vai ver isso nessa aula, e Israel como nação escolhida, exigia a libertação do povo do cativeiro do Egito, né, e sua obediência corporativa, sua obediência como povo, a ele, mediante as estipulações da aliança mosaica, que a gente vai ver. Então, esse é o contexto. Os israelitas se multiplicam, a gente acabou de ver isso. Só que o que acontece? Aparece um faraó, o faraó que era amigo de José, ele morre. Aparece um novo faraó que a palavra diz que ele não se lembra de José, não conhece José, não conheceu os feitos de José. E ele está vendo ali que os israelitas estão se multiplicando. Querem participar? Querem? E os israelitas eles estão se multiplicando muito, até que os próprios israelitas eles começam a virar um povo maior do que os egípcios. E aí o faraó não gosta disso. E aí no versículo 8, vamos no Êxodo 1, versículo 8. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra se tornem nossos inimigos. Aí no 11 diz assim: estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalho. Como é que é? Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. Então, começa a escravidão do povo no Egito. O faraó não gosta dos israelitas, não quer que eles se sobressaiam. Então, ele começa a escravizar o povo, dando tarefas pesadas e tudo mais. Só que a coisa continua a fluir, eles continuam se multiplicando. Então, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão, tornando-lhe a vida amarga e tal. Aí o rei do Egito, né, o faraó, e isso é interessante a gente fazer o link com o restante tudo que a gente já viu sobre o homem pecador e tudo mais. O faraó aqui, nesse momento, esse faraó aqui, ele meio que junta toda a maldade, porque aí ele ordena para as parteiras do faraó, do Egito, assim, é o seguinte: quando vocês forem fazer o parto de uma israelita, de uma mulher de Israel, se for menina, vocês deixam viver. Se for menino, vocês matam. Que é uma coisa super leve, assim, para falar para uma parteira, né? Que trabalha com isso. Então, só que as parteiras não gostam dessa ideia e dão um migué lá no faraó, falam: não, quando a gente chega, eles já nasceram e tal. E o povo continua se multiplicando, tá? Esse é o cenário que a gente entra no primeiro tema, que é Moisés, um personagem extremamente importante para os judeus até o dia de hoje.
Moisés que vai ser um dos personagens principais da nossa história aqui, da aula de hoje. Primeiro, antes de mais nada, eu quero esclarecer esse lance de hebreu e israelita, tá? Porque às vezes aparece assim, os hebreus, o povo hebreu, aí às vezes aparece o povo de Israel, os israelitas. E isso pode causar uma confusão na nossa cabeça. Mas o que acontece é o seguinte, Abraão, em Gênesis 14, 13 lá, antes dele receber a promessa de Deus, ele já era chamado de hebreu. Era Abraão o hebreu. Provavelmente, hebreu, a palavra hebreu tem a ver com a descendência de um cara que chamava Eber, que vocês encontram ali nas genealogias de Gênesis. Então, talvez, é uma possibilidade, porque isso aí não é muito definido. O termo hebreu significa o povo que vive do outro lado do rio. Tá? Então, existe uma questão de linhagem, os hebreus. Então, eles tinham chamado assim, e hebreu é a linhagem de Abraão. Aos poucos vira só a linhagem de Abraão que sobrevive ali. Eles são os hebreus, e vocês vão encontrar isso no restante do Antigo Testamento. O povo de Israel e o povo hebreu é o mesmo povo. Tá? Só que Israel, esse nome Israel, ele tem a ver com a aliança que foi feita entre Deus e esse povo. A partir de um momento, os hebreus, então, se tornaram Israel por causa da aliança. Tá? Mas é a mesma coisa, tipo assim, o povo é o mesmo povo. E por isso que a gente encontra a Bíblia, o Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico. O idioma do Antigo Testamento é hebraico e uns pedaços de aramaico. Aramaico é porque o povo aprende essa língua depois, quando eles vão cativos para a Babilônia, eles aprendem o aramaico. Jesus falava aramaico, né? Ok, só para não confundir a cabeça de ninguém quando estiverem lendo, tá? Beleza. Nasce Moisés. É uma história muito conhecida, tá? Ele é da tribo de Levi. Lembra que Israel teve 12 filhos. Esses 12 filhos são os pais das tribos. Teve um filho que chamava Levi. E ele gera essa tribo, a tribo de Levi. Moisés, então, é da tribo de Levi, filho de Israel. E a mãe de Moisés é aquela história icônica, né? Que, tipo assim, o faraó, depois que ele vê que as parteiras não estão matando as crianças, percebe que os israelitas continuam se multiplicando, e ele fala assim, não. Então, fala para os egípcios, todos os meninos recém-nascidos vocês têm que lançar no Nilo. Começa uma matança em massa mesmo, um assassinato em massa do povo hebreu, do povo de Israel. Nasceu, tudo bem, mas é recém-nascido, é pequeno, taca no Nilo para matar. Aí a mãe de Moisés, muito esperta, ela taca o seu filho, sim, no Nilo, só que num cesto fechado e tal, e joga. Ela fica com Moisés por alguns meses, acho que 3 meses, mas quando ela vê que ela não vai conseguir segurar ele ali, ela bota ele num cesto e joga no Nilo. O cesto vai, aquela história que a gente conhece, que o cesto vai caminhando e às margens do Nilo vai a irmã de Moisés acompanhando o cesto para ver onde é que vai dar aquilo ali. E, curiosamente, chega na filha do faraó. A filha do faraó está tomando banho e tal, não sei o quê, pega o cesto, vê que é uma criança israelita, né? Mas quer adotar essa criança. Aí, mas ela não tá amamentando, não tá nada. Muito esperta, a irmã de Moisés chega e fala assim, você por acaso quer que eu leve essa criança para uma mulher do povo hebreu, para ela ser amamentada? Não, pode ser. Aí ela pega Moisés, seu irmão, e leva de volta para a mãe. E a mãe fica com Moisés até ele ser desmamado, e aí a filha do faraó adota Moisés. E aí ele é criado pela filha do faraó. A educação, isso é uma coisa importante, assim, a educação que Moisés recebe é a melhor de todas, do Egito. Tudo de melhor que Moisés poderia ter tido, e de ensino, e o Egito era a maior potência daquela época, né? Ele teve, né? Então ele foi criado como se fosse, ele é neto do faraó. O mesmo faraó que mandou matar todo mundo, né? É esse cara. Beleza. O que acontece? Quando Moisés está ali já adulto, com seus 40 anos, já bem adulto, na verdade, ele vai procurar sua identidade. Aparece assim esse texto de que ele vai até a terra onde estão os seus irmãos hebreus
para ver o que está acontecendo ali, o que está rolando. E aí ele vê que os hebreus estão sendo escravizados. E aí é um episódio bem importante e também bem esquisito, né? Que ele vê que um egípcio está espancando um hebreu. E aí ele olha para um lado, olha para o outro e mata o egípcio, né? Mata o egípcio e esconde na areia. Beleza, ninguém viu, né? No dia seguinte ele vê dois hebreus brigando. E aí ele vai separar os caras, fala, pô, por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos? E aí os dois viram, tá, quem que te fez juiz entre nós? Você vai me matar que nem tu matou o egípcio ontem? Ah, fofoquinha rolando solta ali no povo. E Moisés, meu Deus, ficou desesperado, descobriram, fui eu, tal, o faraó vai me matar. E ele foge. E realmente o faraó fica sabendo que ele matou um egípcio e foi atrás dele para matar ele, mas ok, ele fugiu. E encontrou uma família, né? E aí ele acaba se casando, né? Mas ele encontra uma família bem longe do Egito, mas nas terras do Egito ainda, mas ele encontra essa família, acaba casando ali e vira pastor de ovelha, tá? Muito bem, vira um pastorzão de ovelha. Por muitos anos ele fica aí vivendo nessa condição. O que acontece? Um belo dia ele está ali pastoreando as ovelhas e ele vê uma sarça ardente, né? Ele vê uma espécie de arbusto, uma árvorezinha ali, que está pegando fogo, só que a árvore não é consumida pelo fogo. E ele fala, nossa, que interessante, muito interessante, está escrito, né? Muito interessante isso aqui, vou ver mais de perto. Aí ele chega mais de perto e, na verdade, ali Deus está se manifestando. E ele chama Moisés porque ele tem uma coisa para falar com Moisés. Então, a sarça ardente, ela representa a presença de Deus. É uma manifestação milagrosa da presença de Deus e que é curioso porque representa que Deus é vida, porque tem aquela árvore que não é consumida, só que ao mesmo tempo que ele é vida, ele também é santidade, ele é fogo, né? Ele não admite impurezas, ele não admite pessoas pecadoras ali, que se aproximem tanto dele, né? E aí ele dá uma missão para Moisés. Nossa, a gente está tipo em Êxodo 3, mas é que é só o comecinho aqui que realmente tem muita informação. Mas depois a gente vai mais rápido, tá? Não se apavorem. Ele dá uma missão para Moisés. Moisés, então, é chamado para ser o libertador do povo de Israel. E Deus já dá a missão para ele, mas já prediz a resposta do faraó, já fala assim, ó, vai lá, fala para o faraó que você quer libertar o povo, chega dessa palhaçada, né, deles serem escravos do faraó, o meu povo não vai ser escravo, então fala que você quer libertar o povo, você quer que o povo seja liberto, mas o faraó não vai aceitar isso daí, não vai deixar vocês irem. Eu, inclusive, vou endurecer o coração do faraó, porque eu vou mostrar a minha mão e as minhas maravilhas no povo do Egito, e aí sim, vocês vão ser libertos. Ele já prediz tudo, ele já prediz a resposta do faraó, já prediz a praga, já prediz o êxodo, né? Que é essa imigração do povo, né? A saída do povo. E aí Moisés, é muito legal essa história, é uma história que, querendo ou não, quando a gente vê a fraqueza dos personagens, a gente também fica um pouco aliviado, né? Porque nós conhecemos as nossas fraquezas muito mais, né, do que os outros conhecem sobre nós. Então, quando chega nessa hora, Deus vem e traz para Moisés, a gente conhece Moisés, meu Deus, Moisés é o cara ali do povo de Israel, chega para Moisés e a resposta de Moisés é o quê? Ele tenta escapar, ele tenta fugir. É muito bom no capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Aí Deus dá-lhe uma exortada, né? Dá uma chamada. Tá, mas quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Aí você pensa, Moisés então vai baixar a cabeça. Não baixou a cabeça. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Aí ele nem justifica mais. Ele só fala assim, todos menos eu. Envia qualquer um. Qualquer um. Também não sei, também não tenho o que te dizer, né? Já tentei aqui meus argumentos. E às vezes isso acontece muito com a gente, né? Porque Deus nos chama para servir, Deus nos chama para usar os nossos dons,
Às vezes ele até te carrega na boca do gol para fazer isso que eu quero que você faça. Ele desenha, ele usa os fantoches e você, Senhor, eu não sou capaz, eu não posso, eu não sei. E aí aí acontece, né? Então o Senhor se irou com Moisés e disse, você não tem o seu irmão, o levita? Também não quis perder tempo, né? Deus não quis perder tempo. Você não tem o irmão? Seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. O que acontece? Moisés, então, vira o porta-voz de Deus e Arão vira o porta-voz de Moisés. Então, eles sempre estão andando ali em dupla. Tá? Arão, irmão de Moisés, ele é escolhido como porta-voz. Nessa mesma cena, Moisés fala assim, mas eu vou para falar com os israelitas já estão um povo multiplicado, já está muita gente, e já passou muitos anos, desde Abraão, Isaac e Jacó. A gente vê depois, mais para frente, que o povo de Israel, ele foi escravo no Egito por 400 anos. Ele foi escravo. Então, esse texto que está acontecendo aqui, já foi muito depois. E os israelitas já viviam ali naquela terra dos egípcios, que são politeístas, que acreditam em vários deuses e tal. E Moisés fala assim, quando eu for me apresentar para eles, o que eu devo dizer? Quem é você? Né? Quem é o Senhor, para que eu possa identificar? Falar assim, é fulano de tal. E aí o Senhor, ele fala em Êxodo 3:13. Êxodo 3:13. Ele fala o nome dele. O nome de Deus, e isso é uma coisa muito importante, é uma coisa muito interessante, tá? Nome próprio de Deus. Em Êxodo 3:13, cadê? Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aí tu vê que as palavrinhas estão começando em letra maiúscula, né? Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. E esse eu sou, aqui a tradução dele do hebraico, é esse tetragrama aqui, né? Que é o YHWH, que é o Yahvé, que a gente conhece. Tá? Então a palavra Yahvé é o nome próprio de Deus. Na época existiam muitos deuses. Existia o deus Ra, do Egito. Existia, a gente até vai ver depois alguns deuses do Egito. Existia Baal, né? Depois viram um ídolo frequente do povo de Israel. E o nome de Deus é Yahvé, que significa eu sou. Esse é o nome de Deus. E então a palavra eu sou é muito semelhante com Yahvé, e a palavra Yahvé ela se tornou tão sagrada que o povo hebreu passou a não utilizar essa palavra. Tá? Quando você vê na sua Bíblia, e isso acaba passando aqui para as traduções, né? Quando você vê na sua Bíblia, ali, no versículo 15, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, quem abriu e está vendo, a palavra Senhor está escrito diferente, ela está toda em maiúscula. Quando ela está toda em maiúscula, é a tradução de Yahvé, é o nome de Deus. Tá? E é um nome tão sagrado que depois ele ganha um mandamento, que é aquele, não tomarás o meu nome em vão. Quando Deus fala isso nos 10 mandamentos, vocês não tomarão meu nome em vão, porque quem usar meu nome em vão vai ser punido e tudo mais, não é que nem a gente conhece hoje em dia, eu falei, meu Deus me ajude, está tomando o nome de Deus em vão. Não, esse não é o nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé. O pecado era esse, não podia falar o nome de Deus em vão. Então o que acontece? Para vocês terem uma noção, o povo de Israel ele para de usar esse termo, né, do eu sou, e quando eles vão escrever, os escribas, eles iam copiar o Antigo Testamento, quando eles chegavam nessa palavra Yahvé, eles paravam tudo que eles estavam fazendo, eles iam se purificar, tomavam banho, mudavam de pena para escrever Yahvé
de tão sagrado que era. E aí o que acontece? Aí eu só estou assim, dando um pulo, né? Em João 8,58, quando Jesus chega, existe um texto muito conhecido, que é quando Jesus ele se identifica como Yahvé. Não podia nem falar a palavra, não podia dizer eu sou, não podia dizer essas coisas. E aí acontece a cena que Jesus fala assim, Abraão, ele viu o meu dia, ou seja, ele viu quando eu chegaria e se alegrou. E aí os fariseus que estão ali achando que Jesus é um blasfemo e tal, falam assim, tá, mas você não tem nem 50 anos e como é que você disse que você viu Abraão? E aí Jesus fala essa frase que é, antes de Abraão existir, eu sou. E nessa hora que ele fala eu sou, se você não sabe isso que eu estou te falando, você talvez não entende muito, mas nessa hora ele fala Yahvé, ele fala o nome de Deus, e aí aparece que no versículo seguinte os israelitas pegam as pedras para apedrejar ele por blasfêmia. Então, tipo assim, é a forma como ele se identifica que ele é Deus, né? Então, vira uma palavra sagrada. Então, Deus é conhecido por muitos nomes, depois os judeus costumam chamar de Adonai, enfim, até tem como é que se chama? Quando você resume a palavra, abreviação, Yah. Então, quando a gente fala aleluia, é louve a Yahvé, entendeu? Vem de Yahvé aqui, tá bom? Mas é só para avançar nas traduções, às vezes não fica muito claro isso daí. Onde está Jesus? Está nessa preservação do povo de Israel, porque agora o povo vai ser liberto do Egito. Agora tem Deus se cansou daquela escravidão e agora Deus vai seguir o plano dele de levá-los à terra prometida. Segundo tema, a libertação de Israel. Chega no momento que Moisés chega para o faraó e fala, deixe meu povo ir, a gente quer ir no Monte Sinai, que é longe daqui, a gente quer adorar e tal. E o faraó não quer perder os seus escravos, fica bravo, aumenta a opressão contra o povo de Israel. E aí Deus fala assim, eu vou mandar as minhas pragas para que você saiba quem eu sou e para que você liberte o meu povo. E aí Deus envia uma praga para cada deus do Egito. Na época, o Egito tinha muitos deuses, eles eram politeístas, e o próprio povo de Israel conhecia os deuses. Isso também é uma coisa que a gente tem que estudar, não fica tão claro assim no texto. Mas eu botei aqui uma tabela, a gente não vai passar por todas, né? Mas aí que depois eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, a praga do rio Nilo, que vira sangue, ele é uma humilhação contra determinados deuses do Egito. Então tem o deus Knum, deus Rasp, deus Osíris. O próprio rio Nilo era considerado um deus e era adorado. Então quando Deus transforma em sangue e destrói todo o ecossistema, os peixes e tal, ele faz um nó na cabeça religiosa, começa a fazer um nó na cabeça religiosa dos egípcios e até do povo de Israel, que está vendo ali o seu Deus atuar, né? Depois tem rãs, depois tem piolhos, moscas. Todas as pragas que Deus vai enviando, e ela diz respeito a algum deus do Egito, tá? Então as 10 pragas, elas são uma grande humilhação contra os falsos deuses do Egito e para mostrar para Israel que só existe um único Deus, que é Ele, o Deus deles, tá? O que acontece? Vocês conhecem a história, ele manda uma praga, o faraó então se arrepende, fala, não, então ora para Deus tirar essa praga. Moisés ora, a praga some, e aí o faraó, não vou deixar, voltei atrás. E aí vai acontecendo isso, até que chega na 5ª praga, e o próprio Deus, aparece na palavra, né, que o próprio Deus então endurece o coração do faraó, porque agora tu vai ver, agora eu vou endurecer e eu vou mostrar todas as pragas que eu tenho, ao ponto de que os conselheiros do rei já estão tipo assim, o que tá fazendo, entendeu? O Moisés era muito respeitado pelos conselheiros do faraó, porque assim, realmente esse Deus está poderoso, está fazendo tudo isso aí, na 5ª praga acontece isso. Aí vão as últimas 10 pragas, até que chega na 10ª praga, tá? Só pulando aqui, a morte dos primogênitos era uma humilhação contra o próprio faraó, porque na época o faraó era um deus, ele era considerado um deus.
E o filho dele é a linhagem dele, é o trono, é o herdeiro. Então, quando o filho do faraó morre, fica provado que o faraó não tem poder nenhum contra o próprio Deus, né? E é a humilhação final ali. O coração do faraó foi endurecido. Antes da 10ª praga, a gente tem a Páscoa. E isso é bastante interessante da gente estudar e tal. Vamos passar brevemente aqui. Mas a Páscoa que a gente comemora até hoje, ela nasceu lá. Por quê? Deus fala o seguinte: eu vou libertar o povo de Israel. Amanhã vocês vão ser libertos. Hoje vai acontecer a 10ª praga. E depois que acontecer a 10ª praga, o Egito vai querer expulsar vocês correndo. Então, antes da 10ª praga, vocês vão celebrar a Páscoa. E a Páscoa, a palavra Páscoa quer dizer passagem. E onde o povo de Israel passaria de um estado de escravidão para um estado de liberdade. Quando chega Jesus, ele aprofunda o negócio. Ele fala assim: não importa você ser livre fisicamente, mas ser escravo do pecado. Então, quando Jesus se entrega, e a gente comemora a Páscoa por causa disso, é porque nós passamos de um estado de escravidão do pecado para uma liberdade por causa do Senhor, por causa do sacrifício de Jesus. Então, a primeira Páscoa era um símbolo do que haveria de vir, mas vamos falar da primeira Páscoa, tá? Deus ordena a Páscoa e ele fala o seguinte: vocês vão celebrar a Páscoa no seguinte jeito: vocês vão assar um cordeiro, tem que assar ele inteiro, vocês vão comer esse cordeiro, o que não comerem vocês vão queimar no fogo, e o sangue do cordeiro vocês vão passar no batente da porta. Passa o sangue no batente da porta. Quando Deus vier para matar os primogênitos no Egito, quem tiver com o sangue no batente da porta vai ser poupado, os primogênitos vão ser poupados. E aí começa na cabeça de Israel, e na nossa cabeça também, essa noção de substituição, de que o cordeiro morre no lugar do filho mais velho de Israel, dos israelitas. O cordeiro morreu, o sangue foi para o batente, Deus poupou, Deus salvou os primogênitos. E os egípcios, que não acreditavam em nada disso e nem ficam sabendo dessa libertação, não passam batente coisa nenhuma, Deus passa o cerol em todos os primogênitos do Egito. E aí sim, então a gente vê a justiça e a misericórdia de Deus atuando. E a Páscoa, então, ela vira uma tradição anual. Deus ordena: vocês têm que celebrar a Páscoa. Até hoje os israelitas celebram a Páscoa, e se você perguntar para eles, eles celebram porque eles foram escravos no Egito, mas Deus libertou eles, né? Essa é a comemoração. Beleza. O resgate dos primogênitos, uma coisa rápida, né? Depois Deus fala assim: porque eu salvei os primogênitos, eles me pertencem. Né? Isso é uma coisa que a gente pode aplicar para nós, né? Que também é um símbolo do que acontece. Deus nos salva e por isso nós pertencemos a Ele. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, tá? Terceiro ponto: Deus liberta e conduz o seu povo. Então, o faraó fala assim: podem ir. O povo de Israel começa a ir, começa a fugir do Egito. E aí acontece o seguinte: primeiro, Deus manda eles pedirem bens para os seus vizinhos. E os vizinhos têm boa vontade e dão as coisas para eles, dão ouro, dão bens. Então eles despojam os egípcios, é o que fala a palavra. Eles levam muita coisa do Egito embora. E aí Deus, ele conduz o povo de uma forma sobrenatural. De dia eles têm uma nuvem dirigindo o povo, e de noite eles têm uma coluna de fogo dirigindo o povo. Então é uma coisa para realmente ficar claro quem é que está conduzindo esse povo, né? E aí eles chegam no grande episódio do Mar Vermelho. O episódio do Mar Vermelho, que é o Mar de Juncos, na verdade, não é o mesmo Mar Vermelho de agora, né? É um pouco diferente. Não precisaria passar por ele para chegar na Terra Prometida, poderia ser dada a volta, mas Deus faz questão de passar por ali porque Ele quer mostrar o poder dele para o povo que Ele acabou de salvar. Ele quer continuar mostrando quem Ele é. E aí, a história do Mar Vermelho maravilhosa. Chega o povo ali na frente do mar. Meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí já começa o povo a reclamar. Meu Deus, seria melhor se a gente tivesse morrido no Egito. Você trouxe a gente para morrer aqui. E aí Moisés fala: Deus, o que eu vou fazer? Né? Porque o faraó muda de ideia e vem atrás. O faraó é muito louco, né?
beleza, vamos atrás desse povo. E aí vem com todo o seu exército, Deus abre o mar no meio, os israelitas passam no seco, enquanto Deus está ali fazendo um negócio para atrasar o exército do Egito. Depois, o faraó e seu exército vão para o meio do mar, Deus fecha o mar e morre todo mundo. E aí agora, além do povo de Israel estar liberto mesmo, ninguém vai correr atrás deles exigindo que eles voltem a ser escravos e nem nada. Está todo mundo morto, né, do povo do Egito. Né? Ok. E aí começa o trajeto até o Monte Sinai. O Monte Sinai é o mesmo monte que Moisés viu a sarça ardente, tá? E ele também é chamado de Monte Horebe. A gente vai ver, às vezes a Bíblia muda um pouquinho, muda esse nome, às vezes chama de Sinai, às vezes chama de Horebe, e você fica totalmente perdido. Mas é o mesmo monte. É Sinai e é o Monte Horebe, tá? Eles começam esse trajeto até esse monte, onde Moisés tinha recebido esse chamado, tá? Onde está Jesus? Está na Páscoa, está na preservação do povo de Israel. Jesus está por tudo aí, né? Na simbologia do Cordeiro. Tema 3, Deus e o povo de Israel. Então, nesse caminho que Deus tem com o povo até a sua terra prometida, Israel se mostra um povo rebelde e obstinado. Vocês podem perceber, vocês que estão lendo, ficam com certeza até bem angustiados com a rebeldia desse povo. Imediatamente depois de acontecer o episódio do Mar Vermelho, eles começam a reclamar. O que a gente vai beber? Depois chega num outro... Aí Deus faz a água sair da rocha. Aí passa um pouquinho mais. O que a gente vai comer? Aí eles falam tipo assim... umas cenas históricas, né? Que eles falam, que saudade do Egito. A gente sentava ali na frente das panelas, comia alho poró. Tem umas frases assim, umas coisas esquisitas. Quem dera se a gente tivesse morrido no Egito, seria melhor do que a gente estar aqui passando fome. Então é uma coisa assim que você nem acredita o que esses caras estão falando, né? Só que ao mesmo tempo você vê a misericórdia e a graça de Deus. Quando eles estão no deserto sem ter o que comer, Deus aparece com uma coisa chamada maná. O maná, ele é a providência de Deus literal, e acaba sendo simbólica, mas como ele sustenta o seu povo. O que acontecia com o maná? Toda vez que eles acordavam, o orvalho dos campos onde eles estavam ia embora, o orvalho, e ficavam o maná, que era uma coisa comestível, parecia um bolo de mel, e todo dia eles tinham esse sustento de Deus, que é o maná, né? Nesse trajeto a gente já vê muitos episódios de rebeldia, e depois até a Terra Prometida você vai ver imoralidade e murmuração. É um povo obstinado, um povo rebelde, né? Mas que na verdade eu acho que o desafio é a gente tentar olhar para esse povo que poderia ser nós ali, né? Porque assim, imagina você estar num lugar que você não tem o que comer, ou que você come a mesma comida por 40 anos ali, porque vai acontecer esse episódio, mas você come a mesma coisa. Às vezes a gente está em casa e, não era isso que eu queria comer, já murmura, já não sei o quê. Então se a gente estivesse lá no deserto, eu não sei como é que a gente agiria, né? Mas enfim, é um povo que dá uma agonia, dá uma vontade de esganar, né? Esse povo. Deus sempre pune com justiça, ele derrama um pouco da ira dele, mas ele sempre também demonstra graça, ele poupa, ele demonstra misericórdia, e sempre acontece durante o livro de Êxodo e o livro de Números, que conta as histórias, acontece de Moisés interceder pelo povo, Senhor, não destrói o teu povo, e aí Deus fala, não, tá bom, então não vou destruir. Então ele demonstra graça, Deus quer demonstrar graça e misericórdia. O que acontece? Aqui a gente chega num episódio muito importante, que é a aliança que Deus faz com Israel. Em Êxodo 19, o povo saiu, caminhou pelo deserto um pedaço e chegou no Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus vai propor então oficialmente a aliança com o povo de Israel. Aí vai ser realmente, ele prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, prometeu para Jacó. Quando chega o povo,
nas verdas mesmo, o povo está aqui, então Deus vai então selar, vai falar, ó, essa é a aliança que eu proponho para vocês. E aí ele começa os termos da aliança, começando pelos 10 mandamentos, que vocês com certeza conhecem. Depois dos 10 mandamentos, ele apresenta o livro da aliança, e aí Israel aceita os termos da aliança. Aparece ali em Êxodo 24:7, faremos fielmente tudo o que o Senhor nos ordenou. Israel aceita os termos. Israel sabe dos 10 mandamentos, Israel sabe do livro da aliança, que é Êxodo de 19 a 24, algumas outras ordenanças, e ele fala, faremos fielmente tudo o que o Senhor nos ordenou. E aí tem uma festa, os líderes de Israel sobem no Monte Sinai, jantam na presença de Deus, é uma coisa bem louca mesmo, vale a pena ler, e a aliança está formada. Um rápido, adendo sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, eles são muito conhecidos por nós e são, de certa forma, muito importantes na palavra. Primeiro porque eles são falados diretamente, eles são os únicos mandamentos de Deus que são falados diretamente. Eles são falados, o povo está no pé da montanha e Deus, ele simplesmente começa a falar os 10 mandamentos, e depois que ele termina os 10 mandamentos, o povo, aparece o texto falando assim, o povo ouviu os trovões, ouviu não sei o quê, e fala assim, não, Moisés, faz o seguinte, vai você, escuta tudo que eles têm para falar, tudo que Deus, e a gente vai concordar, a gente vai aceitar, tá? Os 10 mandamentos, eles são também direcionados ao indivíduo, e não ao povo, né? Então não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses além de mim. Ele leva para o nível do indivíduo. Eles são escritos por Deus nas tábuas da aliança diretamente. Então, existe uma certa prioridade. Os 10 mandamentos são mais importantes do que os outros. Na verdade, eles explicam os outros. Os 10 mandamentos, eles servem de bússola para entender o resto das ordenanças de Deus e o resto das leis de Deus. Os 10 mandamentos, eles servem como chave interpretativa, né? Chave hermenêutica. Depois, no Novo Testamento, eles são repetidos. Todos eles são repetidos, os 10 mandamentos, para a igreja, né? De outras formas, nas epístolas que são escritas por Paulo e os outros discípulos, menos o 4º mandamento, que é o de guardar o sábado, tá? Jesus cita Deuteronômio e resume todos os mandamentos, os 10, em 2. Né? Quando Jesus pergunta para ele qual que é o maior mandamento, vocês conhecem essa história. Jesus fala assim, ame o seu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. E o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Como a si mesmo. Esses 2 mandamentos que Jesus usa para dizer que são os maiores mandamentos, na verdade, eles são um resumo dos 10. Porque do 1 ao 4 são mandamentos que são verticais, né? Nós e Deus. Então, ame o seu Deus de todo o teu coração. Resume esses 4. E os outros são horizontais. Não matarás, não adulterarás. Tem a ver com a sociedade. Tá? E Jesus resume naqueles 2 que hoje em dia a gente serve de norte para nós também, né? E tem a questão do sábado. O sábado é uma coisa que intriga muita gente. Se você lê o Antigo Testamento, se você está lendo, às vezes você pensa assim, eu acho que eu tenho que guardar isso aqui. Acho que eu tenho que realmente guardar o sábado, porque para Deus é uma coisa muito sagrada, é uma coisa muito importante. Ele leva muito a sério isso. O que acontece? A gente não vai entrar muito profundamente nessa questão, mas a primeira coisa do sábado, o dia de descanso, é o propósito útil da coisa. E o propósito, como é que é a palavra que você ensina? É pedagógico. O propósito pedagógico do sábado. Quando os israelitas eles saem do Egito, eles saem de uma realidade em que eles eram escravos. Então eles trabalhavam todos os dias da semana, eles são escravos. Então, Deus ele institui o descanso como ordenança, porque eles precisam parar de trabalhar e eles precisam entender que Deus é o responsável por sustentar as coisas e Deus está no controle. Então, o descanso, ele primeiro é pedagógico no sentido de, vai ter um dia que você vai achar que tá tipo assim,
Porque tem gente que eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar trabalhando. Eu tenho que estar o tempo todo trabalhando. Se eu não trabalhar, eu não lucro. Se eu não vender, eu não lucro. Se eu não produzir, eu não tenho o que comer. E essa era a mentalidade do povo de Israel. Eu tenho que estar o tempo todo agindo. E Deus queria quebrar esse pensamento escravo, queria trazer um pensamento de nação para, na verdade, vocês têm que descansar e eu sou o descanso de vocês. Eu vou prover o que vocês precisam. E o sábado, então, ele primeiro tem essa função de mudar uma mentalidade e de agora eu não vou fazer nada, eu não vou vender, eu não vou trabalhar, eu vou fazer o mínimo possível, eu vou descansar e eu vou servir, eu vou adorar a Deus também nesse momento de descanso, tá? Depois, a gente vê no Novo Testamento que isso não continua para nós e isso, na verdade, é uma sombra, é um símbolo do verdadeiro descanso que a gente encontra em Cristo, né? E aí, Hebreus vai falar sobre o verdadeiro descanso, aí ele coloca a terra de Canaã como descanso, era um símbolo também, né? Vocês vão chegar, vão entrar nessa terra, vocês vão ter descanso nessa terra, mas na verdade, o descanso verdadeiro a gente encontra em Cristo. É em Cristo que a gente descansa das nossas obras. E é através de Cristo que a gente pode entrar no eterno descanso. Então, Hebreus 4 diz assim, esforcem-se para entrar no descanso de Deus, que é a eternidade, que é a nova Jerusalém, que é o que a gente espera entrar no descanso de Deus. O sábado ele se torna... Nossa Senhora, dei uma engasgada. O sábado, então, ele é um símbolo. A gente vai ver mais para frente que os próprios apóstolos, eles revogam a lei de Moisés e acabam que o sábado acaba caindo por terra mesmo. Ele vira mais um princípio, né, de que a gente tem que descansar, a gente tem que descansar em Deus, a gente tem que confiar e a gente tem que adorar a Deus também em algum momento da nossa vida, né? De preferência todos os dias. Moisés no Monte Sinai. Então o povo aceitou a aliança, foi feita essa aliança. E aí Deus fala assim, sobe aqui no Monte Sinai que eu vou te passar então algumas coisas, algumas orientações. E lá ele fica 40 dias, recebe instruções a respeito de outras exigências de Deus, toda a lei, todas as ordenanças. Ele recebe instruções a respeito do tabernáculo e da Arca da Aliança. É um texto muito bom de ler, vocês que leram com certeza amaram todos os detalhes da Arca da Aliança, todos os detalhes do tabernáculo, quantos metros tinha, quantas cortinas tinham, de que cor que era, vocês com certeza imaginaram, pensaram, desenharam. É uma coisa que é maravilhosa, ainda mais porque depois eles vão e constroem e repete tudo de novo, né? Eles foram então e fizeram desse tamanho, com tantas cortinas, de tantas cores, né? E aí a gente vê o nível de exigência e os detalhes nos confrontam, tá? Ainda mais nós, a gente tem uma mentalidade, essa mentalidade do conforto, né? Hoje em dia, a gente tem muito isso, né? De que a gente adora Deus do nosso jeito, né? Tipo, a nossa sociedade tem isso, né? Fé nas coisas boas. Então, tipo assim, o importante é ter fé e tal, né? E não. Deus, ele tem a forma como ele quer ser adorado e ele é bem exigente com relação a isso. E a gente encontra na palavra. Então, não é qualquer coisa para Deus. Na verdade, é coisas bem específicas. Na época de Israel, eram muito mais detalhes. Na nossa época é diferente, mas Deus quer ser adorado da forma como Ele quer ser adorado. E é interessante também você ver, eu até, não sei se eu não botei aqui, que o povo vai e faz exatamente o que Deus mandou. Por mais difícil, por mais complicado, por mais chato que pudesse ser, o povo vai lá e faz exatamente como é, tá? E aí acontece o seguinte, Israel quebra a aliança de cara. Meu Deus do céu. Tipo assim, eles acabaram ali em Êxodo, não sei qual que era o Êxodo aqui, que eles fazem. Êxodo 24:7, faremos fielmente tudo o que o Senhor nos ordenou. O que o Senhor nos ordenou? A primeira coisa, não façam ídolos para adorar, não reverenciem ídolos, não tenham outros deuses além de mim, papapá. Chega, Moisés vai ficar 40 dias lá no monte, e aí o povo chega a determinado momento, fica impaciente, a palavra fala que eles ficam impacientes, fala assim, acho que esse Moisés não volta, hein? Acho que esse Moisés vai ficar por lá, não sei o que aconteceu,
falam para Arão, né? Faz um Deus aí para nós, faz um ídolo aí, alguma coisa, e que a gente vai adorar, porque esse Moisés aí não sei o que deu. E aí Arão fala, não vou fazer, isso é inaceitável, primeiro... Não, mentira, Arão não fala nada disso. Arão fala, então me dá o ouro que vocês têm. E aí ele pega o ouro de todo Israel e faz um bezerro de ouro. E eles já começam a adorar e cultuar aquele bezerro. E quebram a aliança no seu primeiro mandamento, tendo ídolos, criando ídolos, né? E aí Deus já fala assim, para Moisés, lá no monte. Ele fala, desce lá que o povo já rateou muito, né? O povo já quebrou minha aliança, já não está nem aí, né? E aí... Aí acontece que Moisés desce e tal. Deus ameaça destruir o povo, mas Moisés intercede. É isso que a gente está falando, né? O povo é punido, se arrepende do seu pecado, e aí acaba que Deus renova a aliança. Tá? Essa história em detalhes você encontra nesse livro maravilhoso chamado Bíblia, mas o povo acaba sendo punido, se arrepende, e Deus então ele faz uma renovação da aliança. Primeiros 40 dias de aliança já quebrou e já teve que renovar, né? E acontece aquele episódio que Moisés taca as pedras dos 10 mandamentos, quebra tudo, depois tem que voltar e Deus tem um retrabalho ali, né? De escrever nas tábuas da aliança os 10 mandamentos de novo. Beleza. Aí a gente chega no tabernáculo, que é o seguinte, Deus então ele fala assim, vocês vão me adorar, eu vou estar presente junto com vocês, eu vou caminhar com vocês no deserto, eu vou estar no meio do povo, mas vocês têm que fazer algumas coisas, tem que ser de alguma forma, né? Essas obras da Arca da Aliança e o tabernáculo vão representar a minha presença, Deus falando, no meio do povo de vocês. Beleza? Deus ele quer ser adorado da forma como ele quer ser adorado. E tem um versículo interessante que fala assim para Moisés, lembre-se de fazer exatamente como o modelo que foi te mostrado no monte. Isso faz referência a um tabernáculo celestial, né? Todos os detalhes apontam para a obra de Jesus Cristo. Aqui eu tive uma trabalheira que vocês não acreditam, que é para mostrar para vocês essa beleza. Esse aqui é o povo de Israel em tendas, vivendo em tendas, eles ficavam em volta e o tabernáculo ele era colocado no meio. Todo o tabernáculo ele foi pensado para ser carregado, tipo assim, você podia desmontar isso e carregar. Então acontecia que durante toda a peregrinação de Israel no Egito, o povo ia levando o tabernáculo. Deus quer que a gente fique aqui, eles montavam todo esse tabernáculo aí e ficavam até quando Deus queria. Se Deus queria ficar ali um dia, era um dia que eles ficavam, no outro dia saíam. Se Deus queria ficar ali um tempão, Deus ficava um tempão, tá? E aí a gente tem, então, o pátio externo e o tabernáculo, o lugar, né, do tabernáculo, que a gente vai ver já dentro, já, tá? Primeiro, eu vou só mostrar algumas coisas que são interessantes, tá? O primeiro é o altar do holocausto, é essa coisa que ficava de cara, tá? Que é o antes de mais nada, tá? Que era onde eram feitos os sacrifícios dos cordeiros, os pombos, tudo que ia ser sacrificado por causa do pecado do povo, era sacrificado no altar do holocausto. E isso mostra o seguinte, quando o povo olhava para o tabernáculo, entrava no pátio ali, a primeira coisa era uma prova de que Deus e o homem, eles não podem se relacionar sem que o pecado seja punido. Isso é uma coisa muito importante. Antes de mais nada, existe uma coisa que nos separa, e essa coisa é sangrenta, essa coisa é feia, essa coisa não é legal, que é a questão do o pecado ele tem que ser pago com morte. Não tem como. Alguém tem que morrer para pagar esses pecados que vocês cometem. A morte paga o pecado, o fogo da ira de Deus, é a primeira coisa, o altar do holocausto. E aqui a gente já vai começando a ver que Deus vai ensinando o povo sobre a substituição, né? Porque ninguém era morto ali e queimado, ninguém. O que acontecia se você pecou, você ia lá e oferecia os sacrifícios de acordo com o que está escrito no livro de Levítico. E também, em alguns momentos, eram feitos sacrifícios em prol de todo o povo, tá? O pecado tem que ser pago com morte. A segunda coisa é a bacia de bronze, que fica ali bem pequenininha,
que é uma bacia onde os sacerdotes, que era quem servia no tabernáculo, tinha que constantemente ficar se lavando. Ele lavava com água e isso representava a purificação moral. Significava que você tinha que se purificar. Era uma constante lembrança de que você não é puro para adorar a Deus. Você precisa se purificar, tá? Bacia de bronze. Aí lá dentro, tá? Isso aí é uma outra imagem, mas também é difícil de achar essas imagens, viu? Tabernáculo. Meu Jesus amado. Tá. Aqui é um recorte dentro do tabernáculo, né? Existem dois lugares. O lugar, o santo dos santos lá, o lugar santíssimo, e aqui o primeiro, né? Que não me fugiu o nome aqui. Mas aqui você vai encontrar o candelabro de ouro, a mesa com os pães da presença e o altar de incenso. O que representa isso? O candelabro de ouro, assim, por cima, tá? Ele faz referência, todo o tabernáculo, ele lembra os judeus do Jardim do Éden. Ele lembra como é que era, é como se fosse um Éden portátil, porque é onde Deus manifesta a sua presença de comunhão com ele, com o ser humano. Então, o candelabro de ouro, por causa dos seus ramos e tal, eles fazem referência à árvore da vida, que está lá no Éden, que representa a vida. E ele também tem um propósito útil, né, que ele iluminava o ambiente. Isso faz referência que Deus é luz, é Deus que ilumina. E isso faz referência a Cristo, a Jesus Cristo, porque Ele é a luz do mundo, né? Então aqui a gente vê essa referência de que Deus é a luz, é Ele que ilumina todas as coisas. O candelabro ele tinha que estar constantemente aceso, ele nunca podia apagar. Os sacerdotes tinham que sempre vir ligar a luz, né? Depois a gente tem a mesa com os pães da presença. Esses pães eram sempre trocados, mas eram 12 pães, que representavam as 12 tribos de Israel. Isso tem a ver com mostrar que Deus sustentava o povo, é Deus que traz o nosso sustento, e ao mesmo tempo esses pães, eles ficavam na presença de Deus o tempo todo, menos quando eles eram retirados e comidos pelos sacerdotes. Os sacerdotes tinham que comer esses pães. E isso demonstra a questão da vontade de Deus de ter intimidade com a gente. Porque as refeições elas são conhecidas por isso. As festas são feitas com comida, né? Então, quando você vai ter um jantar com alguém, você quer intimidade. E esses pães, eles representavam isso. Eles ficavam diante de Deus o tempo todo. E depois as pessoas comiam como se eles estivessem comendo com Deus, tá? E que faz referência a Jesus, o pão da vida. Né? Eu sou o pão da vida, é Ele que nos sustenta, é Ele que a gente necessita dele, né? Para que a gente possa viver. Depois tem o altar do incenso, que representa as orações que não param de subir. Então, mostra que mediadores eram necessários, eles não podiam orar diretamente a Deus, assim, essa é a figura que dava, eles precisam de um sacerdote que vai lá alimentar o altar de incenso, para que as orações dos santos subissem, né? Fossem representadas assim. E é muito interessante isso aqui, tá, pessoal? Porque se vocês forem perceber, os sacerdotes, eles para entrar no tabernáculo, eles tinham que estar com um sino balançando, né? Sempre eles tinham que estar com esse sino. Então, o que acontece? Quando você vê o tabernáculo, você percebe que todos os sentidos humanos são usados nesse serviço a Deus. Então tem a audição, que é por causa do sino, a visão, que é por causa do candelabro, o paladar, que é a comida, e o olfato, que é o cheiro, né? E o tato, porque tudo isso era feito com a mão. Então dá também uma ideia de que você precisa servir ao Senhor de forma integral, né? Com tudo que você tem, tudo faz referência ao que Deus criou e quem Deus é. Esse lugar era separado do Santo dos Santos, onde Deus, a presença de Deus era direta ali, tá? Aquela fumaça representava que Deus estava ali, naquele lugar. E o véu separava isso, porque a única pessoa que poderia entrar ali era uma pessoa, o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Depois de ele ter feito o sacrifício pelo seu pecado, ele tinha que entrar lá com um incensinho portátil, e ele ia fazer a propiciação, ia jogar o sangue do sacrifício naquela tampa da Arca da Aliança. Isso representa que existe uma barreira entre... tudo é pedagógico, tudo é para ensinar o povo que é difícil chegar na presença de um Deus que é totalmente santo. Existe uma barreira entre Deus e o homem.
uma barreira muito grande, você não consegue entrar lá. Os que tentam entrar lá são fulminados, né? A gente conhece a história de Nadab e Abiú, que você vê em Êxodo também. Eles são fulminados se você tenta entrar na presença de Deus assim. Porém, por outro lado, existe uma conexão. Deus quer uma conexão. Existe uma pessoa que pode entrar ali. Começa uma relação que é possível ser mantida entre Deus e o homem. E, por fim, a Arca da Aliança, que é a presença de Deus. É quase como se fosse um mini tabernáculo, que eles levavam para as guerras, para representar, como se Deus fosse guerrear junto com eles. E ali em cima da arca é onde se fazia a expiação e a propiciação. O que é isso? A expiação é quando cancela o pecado. Tá? São palavras que você vai encontrar. A expiação é quando o pecado é cancelado. E a propiciação é quando Deus fica propício, favorável a você. Então essas são as duas coisas que você precisa ter para poder ter um relacionamento com Deus. A expiação dos seus pecados, os pecados cancelados, e a propiciação, Deus sendo favorável a você. Muitas pessoas, eu já li isso e realmente faz muito sentido, né? Que a Arca da Aliança também aponta para Jesus. Por quê? A Arca da Aliança, primeiro, que ela é feita de madeira e ela é revestida de ouro. Isso aponta para a natureza de Cristo, que é 100% homem, mas também é 100% Deus. Madeira e o ouro, né? E dentro da Arca da Aliança você encontra algumas coisas que eram colocadas ali. Primeiro, a tábua da aliança, as tábuas da aliança, que são os 10 mandamentos nas pedras ali. A vara de Arão, que ela floresce para mostrar que Arão pode ser um sacerdote, e o maná, que é o sustento de Deus. E isso representa Cristo, porque Cristo foi aquele que cumpriu os mandamentos, Cristo é aquele que é o pão da vida e o sustento de Deus, e Cristo é aquele que é o sacerdote, que é o único que pode intermediar essa relação entre nós e Deus. Meu Deus do céu, 9:22. Muita coisa já foi falada e tem bastante coisa ainda. Eu acho que eu vou ter que dividir aqui para vocês. Tema 3. Deus e o povo de Israel. O tabernáculo e a Arca da Aliança, então a gente está falando isso, né? Todos os detalhes apontam para a obra de Cristo. E por fim, os levitas. Os levitas, eles são a tribo de Levi, eles são escolhidos para servir a Deus diretamente. Tá? A tribo de Levi é escolhida para servir a Deus diretamente. E dentro da tribo de Levi vocês vão encontrar Arão, que é a descendência escolhida para ser o sacerdote. Então, os levitas eles vão trabalhar no tabernáculo, carregando as coisas do tabernáculo, fazendo todos os serviços. E Arão, ele vai ser escolhido para ser o sacerdote ele e a família dele vão ser os que vão executar os sacrifícios e tudo mais. Pessoal, é o seguinte, são 9:23, tá? Aqui acho que acaba o Êxodo, tá? Depois a gente entra nos outros 3 livros. Eles são mais rápidos, eles são bem curtinhos, só que eu acho que já tá bem pesado, tá? O que vocês acham? Mais uns 15 minutos de aula, talvez 20. A gente pode fazer uma pausa agora de uns 2, 3 minutos para irem no banheiro, se vocês quiserem. Ou deixamos essa segunda parte para a próxima aula. Mais uns 15 minutinhos? Sim, não? 15, 20 minutinhos? Ou deixamos para a próxima? 15 sem pausa. Tá. Foi! Na verdade, pelo regulamento, eu tenho ainda mais um tempo, tá? Beleza, vamos avançar. Beleza. Entrando no livro de Levítico. O livro de Levítico é um livro muito complicado. Vocês que leram, com certeza, foram derrubados aí muitas vezes, que é o livro que vai falar das leis para ficar santo, tá? É a forma de Deus estar presente no meio do povo de Israel. O autor é Moisés, o local que onde é realizado é a Península do Sinai, mesma coisa, naquele mesmo momento, naqueles 40 dias que Moisés está ali, ele recebe as leis do Levítico, e
os personagens ilustres são Moisés, Arão, Nadab e Abiú, que eu acabei dando um spoiler aqui, que eles vão morrer ali no tabernáculo. O texto-chave é Levítico 20, de 7 a 8, e a frase é: a presença santa de Yahvé entre seu povo exige a purificação regular por meio de sacrifícios apropriados e separação nacional de toda sorte de impurezas, tá? Então, o Levítico, ele é a legislação de Israel. São o conjunto de leis e ordenanças que Deus tem para que Deus possa habitar no meio de Israel. Então, o tabernáculo está aí, a gente construiu, mas como é que a gente vai utilizar esse tabernáculo? Como é que a gente pode chegar até a presença de Deus? Então, esse livro, ele detalha todas as esferas da vida do povo de Israel. Ele, na verdade, não deixa nada escapar. Ele fala da questão da saúde, ele fala da questão da moral, ele fala da questão dos sacrifícios, ele fala de tudo. Não existe nenhuma parte da vida de um israelita que não tenha a ver com a adoração a Deus. Todos os aspectos da vida têm relação com o espiritual. Isso é uma coisa interessante para nós, porque a gente faz claramente essa distinção. A gente está sempre fazendo esse negócio de o trabalho e a igreja, o trabalho e a vida espiritual. Não. Deus, no Levítico, ele mostra que tudo é uma coisa só. Você vive para adorar a Deus. Você faz as coisas que você faz para adorar a Deus. E se essa não é a sua motivação, você tem que ajustá-la, né? Então, o livro de Levítico, ele é separado, eu vou separar ele em duas partes. A primeira parte mostra o caminho para Deus. É a forma como é que a gente pode chegar nesse Deus, como é que a gente pode ter acesso a esse Deus. E aí, ele vai falar dos sacrifícios, das ofertas, ele vai falar da seriedade do pecado. O pecado tem que ser pago com morte. Então, os cordeiros têm que morrer. Existe sacrifício para pagar pecado, que a gente já falou ali no altar do holocausto, né? Só que você percebe também no livro de Levítico, por mais que você tenha que ler isso nas entrelinhas, de que Deus tem a disposição de perdoar o seu povo, né? Antes dele começar a dizer o que é pecado, o que não é, o que deve fazer, o que não deve, ele já fala assim, quando vocês pecarem, vocês têm que fazer assim, 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 e aí eu vou perdoar os seus pecados. Então, no coração de Deus existe, desde o Antigo Testamento, a disposição de nos perdoar, a disposição de ser gracioso, a disposição de ser misericordioso. Muita gente fala, não, Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo, é um Deus severo, é um Deus que quer destruir todo mundo, que quer despejar sua ira. Não. A gente vê no Levítico que Deus quer perdoar o seu povo, que Deus quer ter um relacionamento de graça e misericórdia. E aí a gente percebe que também existe a necessidade de mediadores. Não dá para você fazer o seu sacrifício. Não dá para você ir entrar no tabernáculo. Não, precisa de pessoas escolhidas por Deus para fazer essa mediação entre você e Ele. Depois disso a gente vai ver em Jesus, né? Jesus é o nosso mediador final. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele que faz essa mediação entre nós e Deus. Então, tem essa primeira parte, depois é dividido pelo dia da expiação. O dia da expiação é muito simbólico, porque acontece uma vez ao ano, o sumo sacerdote, ele faz um sacrifício por ele mesmo, depois ele pega 2 bodes, e esses bodes, eles vão fazer esse papel de expiação, cancelamento de pecados, e de propiciação, perdoa os pecados, o perdão dos pecados. Então, existia um bode que era morto, sacrificado, e aí o fogo da ira de Deus é representado ali, a morte, a seriedade do pecado, e depois existia o bode expiatório, que é o que a gente conhece hoje, a expiação. Esse cara foi o bode expiatório de fulano de tal, todo mundo botou a culpa nele. O bode expiatório, ele vem desse ritual, que o sacerdote pegava um bode, botava todos os pecados simbolicamente na cabeça do bode e mandavam o bode para o deserto. E aí isso representava que Deus afastava os pecados de Israel. Afastava de uma forma que não tinha mais conexão. E é isso que Cristo faz no sacrifício dele. Ele perdoa o nosso pecado e ele afasta para longe as nossas iniquidades. Tá? São todos símbolos do sacrifício de Cristo.
E a segunda parte do livro de Levítico é o caminho com Deus, é a parte da santificação, que aí você vai ver leis que foram criadas por Deus para estabelecer uma nação única, que todo mundo ia conseguir ver que essa nação é uma nação diferente, é uma nação, isso resulta na saúde, é uma saúde diferenciada do povo de Israel, é uma higiene, é uma sociedade com uma pureza moral indiscutível, com leis muito mais exigentes do que os povos daquela região, porque são leis morais dadas diretamente por Deus. E aí a gente chega naquele negócio do impuro, puro e impuro. E isso é sempre uma confusão na cabeça do cristão, porque o que é impuro, o que é pecado, será que tudo impuro é pecado? Não. Impuro, quando você está impuro, não quer dizer que você pecou, que você está em pecado. Mas você, se estiver impuro, você não pode adorar a Deus. Isso era uma forma pedagógica também de Deus mostrar que a santidade e a separação dele e do ser humano tem que ser total. Então você vê como impureza muitas coisas que estão relacionadas com a morte. Então, por exemplo, se você tocava em um cadáver, você estava impuro. Só que essa impureza saía depois de 7 dias que você ficava afastado. Você não podia ir adorar, você não podia ir no tabernáculo nem nada, você tinha que ficar afastado, você estava impuro. Você tocava num cadáver, você ficava impuro. Se você tinha lepra, você ficava impuro. Se você se tinha mofo na roupa, você ficava impuro. Isso simboliza o quê? Coisas relacionadas à morte, coisas relacionadas a disfunções, a deformidades, a coisas assim que não tem relação com o perfeito, que é Deus. Então, isso é para mostrar que existe uma separação total, tá? Que Deus é vida, né? Então ele tem que separar totalmente das impurezas que o homem tem, intencionalmente ou até não intencionalmente, tá? Mas o homem às vezes ficava impuro mesmo sem querer, né? Mesmo sem ter intenção. Isso não era pecado, tá? O pecado era ir adorar dessa forma. E depois Deus coloca punições físicas para pecados específicos. Então, isso tinha muito mais a ver, não com a salvação da pessoa, mas com a sociedade. Então, se ele adulterava, ele era apedrejado. Se ele consultava os espíritos, ele era apedrejado. São leis duras, mas que têm a ver, não com a salvação da pessoa, mas tem a ver com a sociedade que Deus estava formando. É uma sociedade séria e ele bota ali punições físicas, que, enfim, não vamos entrar muito nessa questão, mas não quer dizer que uma pessoa que era apedrejada e morta, ela não era salva, tá? Isso tinha a ver com consequências do pecado, porque a salvação é sempre pela fé. Então, continuando a segunda parte, o caminho com Deus, Deus estabelece algumas festas memoriais para mostrar quem Ele é e o que Ele fez, né? Então, a Páscoa, o dia da expiação, festa das cabanas. Esse versículo é um versículo muito conhecido: sejam santos, pois eu sou santo. Então, vocês têm que ser santos porque Deus é santo e vocês são o povo de Deus. E aí, em Atos 15, eu não vou abrir, tá? Mas se vocês quiserem abrir em Atos 15, é um texto muito importante que os fariseus, aí a gente já está falando de igreja, de pessoas convertidas, de cristãos. As pessoas estavam se convertendo, e aí os fariseus que tinham se convertido, eles chegam e falam assim: vocês têm que se circuncidar e vocês têm que seguir a lei de Moisés. A lei de Moisés é o Levítico, é o que aparece no Êxodo, é o que aparece em Números, todos os 5 livros é a lei de Moisés. Vocês têm que seguir a lei de Moisés. E aí os apóstolos, nesse capítulo 15, eles se reúnem para decidir, será que eles têm que seguir a lei de Moisés ou não? E aí eles entendem que não. Então eles não impõem a lei de Moisés para os cristãos, e é aí que eles impõem algumas pequenas restrições por causa do escândalo, que é não comam, evitem comida sacrificada a ídolos, imoralidade sexual e carne de animal estrangulada, né? Porque para não escandalizar e tal, mas a salvação é pela fé. E aí eles abolem, não sei conjugar esse termo, tá? Mas então o que a gente tem que se basear quando a gente pensa em princípios e o que Deus quer para a nossa vida é muito mais baseado nas epístolas pastorais, o que Paulo vai escrever para as igrejas diretamente, tá? Então a gente consegue ver os princípios das leis da antiga aliança, mas não necessariamente são regras e ordenanças para nós, tá?
a partir dessas leis, Deus pôde estar presente no meio do seu povo, desde a saída do Sinai até Canaã. Beleza. Onde está Jesus? Está simbolizado no Levítico, ele é muito simbolizado, porque ele vai fazer coisas para unir o homem e Deus. Tá? A gente não precisa mais fazer essas coisas porque eram símbolos do que Jesus ia fazer. Rapidinho, estamos quase terminando, tá? Tá quase lá. Que é o livro de Números. O livro de Números, o nome em grego virou números, tá? E para nós é números. Mas para os israelitas é no deserto, tá? Porque é o período que conta a história de Israel, quando ele saiu do Monte Sinai até a porta de Canaã, até perto de Canaã, tá? Então, o local que foi escrito foi no deserto, na Transjordânia, na terra de Moabe. A data da escrita foi de 1450, onde eles saem do Sinai, até 1405. Os personagens ilustres: Moisés, Arão, Miriam, Josué e Calebe. O texto-chave é Números 14, 22 a 23. Depois, se vocês quiserem ler isso, podem ler em casa, tá? E a frase que resume: o estabelecimento de Israel como nação na terra prometida, sob a autoridade de Yahvé, Deus, aqui o nome de Deus, foi adiado devido à incredulidade do povo e sua rebeldia contra os líderes estabelecidos por Deus. Então vamos para os temas. Primeiro, os números. Por que chama números? Vocês, com certeza, vocês que leram também amaram essa parte dos números, que começa a contar quantos tinham de cada tribo, e quantos eram isso, quantos eram descendentes daquilo e tal. É um negócio que realmente parece que a sua vida está para terminar lendo a história dos números ali, tá? Mas é uma contagem do povo antes dele sair do Sinai, tá? Antes dele começar a peregrinação no deserto. Israel possuía 600 mil homens, tá? E acontece toda a história que a gente vai conversar aqui brevemente. Morre toda a geração, a primeira geração, e depois é feita uma nova contagem e Israel continua com 600 mil homens. Então existe uma preservação do povo de Deus, apesar da incredulidade do povo, tá? A grande história de Números é essa. Deus promete a terra de Canaã: vocês vão conquistar a terra, vocês vão dominar essa terra. Partam para a terra, tá? Então eles se ajustam, ficam ali um pouco, 1 ano, talvez 2 anos, não me lembro quanto tempo, acho que é 1 ano, que eles ficam ali no Sinai. E eles vão partir para conquistar Canaã. A caminhada era de 320 quilômetros, e Elias, no livro de Reis, ele faz essa caminhada em 40 dias. Então não era um lugar muito longe, tá? Eles não precisavam de 40 anos no deserto para chegar na terra prometida. O que acontece é o seguinte: quando eles estão chegando perto da terra, Deus fala assim, manda uma missão de reconhecimento, tal, para vocês verem a terra. E aí Moisés seleciona um cara de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Seleciona e fala assim: vão ver a terra, que a gente vai conquistar, a terra que mana leite e mel, a terra maravilhosa, a terra prometida. Vai os 12 cabeças para lá. Os cabeças ficam lá alguns dias e voltam. Nisso que eles voltam, existe uma divisão desse grupo de 12 pessoas em 2 grupos. 10 falam assim: ferrou para nós. Essa terra que a gente está chegando é uma terra de gigantes, pessoas muito poderosas, um povo muito poderoso. A gente não vai conseguir dominar essa terra. Não dá para a gente tentar. Isso aqui não tem como, isso aqui não é para nós. E 2 cabeças lá, que é o Josué e o Calebe, eles falam: é verdade, os caras são grandes, os caras são brabos, mas se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, vamos para cima e vamos conquistar a terra prometida, porque Deus mostrou para a gente todos os sinais e maravilhas no Egito, vamos cair para dentro. Josué e Calebe fazem isso. Só que aí acontece o texto de Números. Quero abrir com vocês esse texto. É Números 13, 27. Números 13, 27 é esse texto brabo. Esse aqui eu já estou te contando, tal. O 27 eu já falei, o Calebe também. Vimos também descendentes de gigantes e tal. Aqui no 14. Números 14
aparece assim: naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Olha o que está escrito aqui. Não seria melhor voltar para o Egito, os caras falam. E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Então essa aqui é assim, além da quebra da aliança, né? A falta de fé em Deus, mas é um bagulho bem forte, assim. Não vamos entrar, vamos voltar, vamos embora. E aí eles são castigados, porque aí Deus fala o seguinte, em Números 14, 20, ele fala assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra que, com mão levantada, jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então aí Deus faz uma promessa: agora então, se é assim, vocês não querem entrar, vocês não vão entrar. E vocês querem morrer no deserto, vão morrer no deserto. Então o que Deus faz? Ele pune Israel. Vocês agora vão ficar no deserto por 40 anos até reciclar a geração. Quando os caras, menos Josué e Caleb. Josué e Caleb, esses caras são firmes, né? Ponta firme. Esses vão entrar na terra prometida porque eles queriam entrar. E isso é muito interessante, porque Josué e Caleb, então, eles são fiéis a Deus, eles recebem essa promessa, só que eles sofrem a consequência de andar 40 anos no deserto, né? Isso aí mostra que é um pouco da nossa vida, assim. Às vezes a gente não fez nada de errado e a gente tem que sofrer as consequências dos pecados dos outros, né? Então, beleza, Josué e Caleb são assim. E aí o que acontece? O povo recebe esse aviso de Deus e fala assim: não. Então, assim, a gente pecou, vamos tentar conquistar a terra, então, porque agora a gente mudou de ideia, o Senhor estava certo, a gente confia no Senhor, vamos tentar conquistar. E aí Moisés fala assim: meus queridos, não façam uma coisa dessa, né? Moisés fala, eles falam assim, no 39, quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, eles choraram amargamente. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram: subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse: por que vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor? Isso não terá sucesso. Não subam, porque o Senhor não estará com vocês. Aí eles tentam subir mesmo assim, são derrotados, os amalequitas lá, os caras da terra de Canaã derrotam eles têm que fugir, e aí eles passam a morar no deserto, em tendas, montando o tabernáculo por 40 anos. 38 anos, porque eles já estavam 2 anos aí na caminhada, né? Então 38 anos no deserto, teve diversos episódios de ingratidão, de imoralidade, de idolatria. Se vocês lerem Números, vocês vão ver que agonia que dá desse povo, né? Moisés era frequentemente criticado e ameaçado, mas mesmo assim Moisés intercedia pelo povo, tem misericórdia desse povo. Isso mostra também, né, pra gente essa questão da intercessão, porque Deus fala: eu vou destruir o povo, e aí Moisés intercede, ele fala: tá, então beleza, intercedeu, não vou mais destruir o povo. Ele acaba punindo, mas ele não destrói, ele demonstra graça, né? Deus demonstra graça. Só que acontece o episódio que aí Moisés também pisa na bola, né? Que é o episódio das águas de Meribá. Que é o seguinte: eles estão lá no deserto há muitos anos e tal. O povo é um povo miserável, né? Obstinado e rebelde. Até que eles chegam e falam assim: meu Deus, não tem água. Meu Deus, a gente vai morrer nesse deserto e não sei o que, não tem água. E aí Deus fala assim: Moisés, vai e fale a rocha, né? Tipo assim, dê uma ordem para a rocha que vai sair água dela. E aí Moisés chega lá, Moisés, que era considerado o homem mais paciente do mundo, está escrito isso aqui, ele era um dos homens mais pacientes da terra, mas mesmo assim ele chega lá e ele tá pistola da vida com os caras, entendeu?
meu Deus do céu, eu não aguento mais. E aí o que Moisés fala? Ele fala assim, será que nós vamos ter que tirar a água dessa pedra para dar para vocês, seus ingratos? E aí ele pega o cajado e bate na pedra 2 vezes. E aí a água sai, mas aí Deus chama Moisés à parte e fala, ó, porque você não honrou a minha santidade diante dos israelitas, você também não vai entrar na terra prometida. E aí, triste, né? Momento triste, música triste. Mas o que acontece é isso. Moisés puxa a glória para eles, né? Para ele e para Arão. Será que nós vamos ter que tirar a água dessa pedra para vocês, povo ingrato e tal? E bate na pedra, ele não fala, e aí ele é punido por Deus. Ó, aqui não é assim, né? A minha santidade, por mais que você seja um homem segundo o meu coração, você vai ser punido por isso, né? E aí eles chegam finalmente à planície de Moabe, que é onde termina o livro de Números. Eles estão prestes a entrar na terra prometida, já morreu todo mundo da primeira geração, morreu todo mundo, e agora só está o povo que tinha menos de 20 anos. E eles estão para entrar e conquistar a terra prometida. E aí eles fazem, antes de entrar, eles fazem uma nova contagem, um livro de Números, né? Então é uma contagem no começo, depois uma contagem no final. Onde está Jesus? Nesse caminho ele aparece muitas vezes, mas principalmente nesse final, que agora eles estão conquistando a terra que foi prometida lá atrás, e vai chegar Jesus através da linhagem. E por fim, vai dar. Glória a Deus, vai dar. Está acabando. Deuteronômio é bem rapidinho. Eu vou honrar o meu tempo, se Deus quiser. O livro de Deuteronômio, ele quer dizer, significa palavras, mas ele tem a ideia do livro de Deuteronômio lembrem-se da aliança. Essa é a ideia do livro, tá? O que acontece? É um livro de Moisés, eles estão na planície de Moabe para entrar na terra prometida. Os personagens ilustres é Moisés e Josué e tal. O texto-chave é o Shema, que a gente vai falar, Deuteronômio 6. O amor fiel a Yahvé, expresso em obediência à aliança, é o requerimento essencial para a prosperidade e permanência na terra prometida. Lembrem-se da aliança. Deuteronômio é uma revisão. Moisés pega no livro de Deuteronômio e escreve uma revisão para o povo. É uma constituição. Vocês estão rasgando a Constituição. É a Constituição teocrática. Teocrática é porque o povo de Israel ele não tem rei. Ele é governado diretamente por Deus. Então, a Constituição teocrática de Israel é o livro de Deuteronômio. Ele é um dos livros mais citados por Jesus. Dizem que é o livro favorito de Jesus. Tá? Então, são discursos de Moisés para essa nova geração. Porque essa geração não viu os milagres no Egito. Essa geração ele não teve presente para ver quem o Senhor é. Então, Moisés ele está falando a essa nova geração. Ele faz um resumo da história do povo no deserto, do capítulo 1 ao capítulo 3. Já de início, ele apresenta o que os judeus chamam de Shema. Tá? Que é um texto tão importante que virou uma oração dos judeus. Eles têm essa oração, que é Deuteronômio 6, de 4 a 9. Eu quero ler isso aqui para vocês, que diz assim, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Diz assim, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O Shema, que é uma oração dos judeus muito forte, ele também resume o livro de Deuteronômio com essas 3 palavras-chave, que é o ouça. Então, o livro de Deuteronômio é um grande ouça, Israel. Ouça o que eu tenho para te dizer. E ouça no sentido de obedeça, de ouvir realmente, né? A segunda palavra é o ame. Então, não simplesmente ouça, mas se entregue por isso. Se entregue aqui pelo que está sendo falado. O Senhor é o nosso único Deus. Isso aqui também é muito importante, porque vocês vão ver no restante da história a questão da idolatria, né? Eles vão entrar numa terra, que é a terra de Canaã, que todos os povos ali são idólatras.
E eles têm que ser sempre relembrados disso. Não pode idolatrar, só tem um Deus. E o Senhor é o único Deus. Yahvé é o único Deus. Aí ele faz uma revisão das leis. Ele repete as leis, a maioria são leis repetidas. Ele bota algumas leis novas, mas a maioria é um repetidão, né? Ele faz uma repetição das leis. Deus exige um padrão elevado de justiça para o povo e para os seus líderes. Isso é uma coisa diferente de todos os povos. Tipo, o faraó era Deus. Ele mandava, ninguém estava acima dele. E Deus ele faz diferente. Ele faz, a lei está acima dos líderes. Então, se o líder está contra a lei de Deus, o líder que deve ser repreendido e deposto e etc. Né? Diferente de todos os outros, que o governante era a lei, né? Ele que mandava. O discurso final de Moisés, então, na última parte do livro, ele procura convencer o povo a obedecer a Deus. Pelo amor de Deus, gente, vamos obedecer o Senhor, diferente do que seus pais fizeram. Aí ele mostra as bênçãos, mostra as maldições. Se vocês obedecerem ao Senhor, vocês vão ter isso, prosperidade, vocês vão permanecer na terra. Se vocês não obedecerem, vocês vão receber o castigo de Deus, vocês vão ser perseguidos, a terra vai acabar, vocês não vão permanecer, vocês vão ser exilados e tal. Tenta convencer o povo, né? Aí há uma renovação da aliança, que isso é uma coisa que era comum naquela época entre o vassalo, né, e o seu senhor. Então, tipo, quando aparece uma nova geração, agora é a nova geração, eles não fizeram parte da aliança no Monte Sinai, eles eram menores de idade. Então, agora eles fazem uma renovação da aliança com a nova geração, Deuteronômio 29:1. E Deus já prevê em Deuteronômio 31 que o povo vai se rebelar de novo, que o povo vai ser castigado. E ele fala assim, Moisés, escreve uma canção aí. E é no Deuteronômio 31, é muito interessante isso aqui, tá? Até porque isso aqui é profético, né? Então, assim, esse livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, e Moisés morre aí. E a canção de Moisés, que é a partir do 32, mas no 31 ele fala assim, 31:19. Agora, escrevam para vocês essa canção, ensinem-na aos israelitas e façam-nos cantá-la, para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Quando eu os tiver introduzido na terra onde manam leite e mel, terra que prometi, quando tiverem comido com fartura e tiverem prosperado, eles se voltarão para outros deuses e os adorarão, rejeitando-me e quebrando a minha aliança. E aí vocês vão ver no capítulo 32 a canção de Moisés, que você começa a ler achando que é uma linda canção, né? Moisés vai cantar, que coisa boa. E é só desgraça, essa canção de Moisés aqui é só falando como o povo, como Deus é justo e maravilhoso, colocou o pessoal na terra e o povo se rebelou, quebrou a aliança e é castigado. E Moisés prevê até a questão da destruição do povo, do exílio, ele prevê tudo. Isso aqui, essa canção de Moisés, ela meio que resume o que vai acontecer com o povo de Israel, só que bem antes de acontecer, né? Moisés nem está vivo depois, né? Então é um resumo profético do que vai acontecer. E a morte de Moisés, por fim, Deuteronômio 34. Moisés ele chega a ver a terra prometida. Deus fala assim, suba naquele monte que você vai ver a terra, mas você não vai entrar porque você rateou, né? E aí é muito interessante que o próprio Deus ele sepulta Moisés. Em Deuteronômio 34:5, tu vê ali, Deuteronômio 34:5, aparece assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Então, ele subiu sozinho e depois nunca mais acharam o corpo de Moisés, porque ele morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Quando tu vê em Judas, lá no final da Bíblia, antes de Apocalipse, chega em Judas ali, que aí Deus dá mais um gostinho do que aconteceu aqui, tá? Nesse episódio, que é em Judas. Judas está falando, está exortando a igreja que vocês não devem ficar falando mal, ficar zombando dos demônios ou coisa assim, não se zomba de demônio nem nada, tem que tomar cuidado, está exortando nesse sentido. Aí ele fala assim, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel,
quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Então, tipo assim, isso aqui é uma coisa simplesmente jogada aqui que a gente consegue vislumbrar que depois que Moisés morreu, o diabo veio para pegar o corpo de Moisés e chegou o arcanjo, brigaram e o Senhor repreenda, né? Rolou uma coisa aí que a gente não sabe direito, né? Mas que Judas mostra. E aí, Josué vira o sucessor de Moisés, né? E o povo entende que Josué é o sucessor e o Josué que vai entrar na Terra Prometida, vai liderar o povo. E esse é o final da nossa aula. Foi um pouco mais demorado, mas também não tanto, eu acho. Onde está Jesus? Deuteronômio, livro favorito de Jesus. Tem o resumo, né? Ame o seu Deus de todo o seu coração. Tem o ame o seu próximo como a ti mesmo. E tem agora a entrada na Terra Prometida. É isso, pessoal. Eu tive que me apertar por causa também do livro de Jó, que a gente tinha que passar por isso. Se não tivesse Jó, talvez teria dado no tempo certinho. Mas esse talvez foi uma das aulas mais densas, talvez foi uma das aulas mais embaçadas, que tinha que falar de coisas muito sérias e profundas, né? As leis e tudo. Então eu quero orar com vocês e aí estamos todos dispensados para descansar. Pai querido, obrigado, Deus, por mais uma aula, Senhor. Agradeço porque o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina e obrigado porque o Senhor deixou a Tua palavra com muita clareza para a gente poder ver esses exemplos de infidelidade, de rebeldia contra o Senhor, Pai. E eu peço para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, não permita, Deus, que a gente seja como esse povo foi, Pai, mas que a gente siga o Senhor de coração, que a gente ame o Senhor, que a gente se dedique em Te adorar. E, acima de tudo, Pai, eu Te agradeço por Jesus, que fez o trabalho por nós, né? Que cumpriu a lei, que se sacrificou e perdoou os nossos pecados. E agora a gente pode ter uma relação, a gente pode orar diretamente para o Senhor, Pai. Obrigado por isso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Esteja conosco e no restante dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Boa noite e até a próxima.